Hoje vou fazer uma mensagem que penso que nunca fiz algo semelhante, mas foi aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu estava a ler um livro de Charles Swindoll e fui muito inspirado. O seu livro era sobre Jesus. E nesta altura que nós estamos nos aproximando do Natal, é tudo por Jesus, para Jesus, a glória, a honra, o louvor e a adoração. Amém? Mas parece tudo muito bonito, as luzes, as cores, mas não era assim no ano 6 a.C. No ano 6 a.C. era um tempo muito ruim para se viver. O rei Herodes, o Grande, havia tomado o trono de Israel por meio de uma intriga sangrenta e com o apoio de Roma. Uma vez no poder, Herodes tentava proteger o seu título roubado de rei dos judeus com tamanha intensidade que até matou os seus próprios filhos, quando os viu transformados numa ameaça. Macróbio, o escritor do século V, resistiu. Quando César Augusto ouviu que Herodes, o rei dos judeus, havia ordenado que fossem mortos os meninos da Síria com menos de 2 anos de idade e que o filho do rei estava entre aqueles que foram assassinados, ele disse: eu preferia ser um porco de Herodes a ser um filho de Herodes. Este comentário que está registado de César ilustrou a crise e a triste ironia da condição do povo de Israel. Era um tempo de avanços económicos, o tempo de Herodes. Era um tempo de avanços políticos, sem precedentes para os ricos. Mas havia uma terrível opressão para o restante das pessoas. Herodes, para agradar a população, tinha construído um templo sumptuoso, magnífico. E apesar de ele não ser judeu, no sentido total da palavra, ele comportava-se como um verdadeiro judeu, não comendo carne de porco e tentando guardar as cerimónias religiosas. Mas no seu interior havia uma terrível sede de assassinato. Por volta do 1º século, uma nuvem escura estava sobre Israel, bloqueando qualquer raio de esperança. Isaías profetizou sobre isso em Isaías capítulo 9, verso 2, que Mateus recupera esse texto e essa profecia no capítulo 4, no verso 16, e o texto é igual, que diz assim: o povo que jazia em trevas viu uma grande luz. E os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Era assim a Palestina naquele tempo. Era assim Israel, um lugar de trevas. Então no interior da Judeia, uma mulher chamada Isabel engravidou do seu primeiro filho. Nada de mais a não ser que ela já tinha entrado na menopausa há alguns anos antes. Ela e Zacarias, seu marido, haviam orado durante os anos do seu casamento pedindo a Deus um filho, mas Isabel não conseguia conceber. Seus filhos, seus vizinhos, ela era estéril, seus vizinhos chamavam-lhe de estéril. E estéril era basicamente um julgamento de Deus para os homens da altura. A esterilidade era um julgamento de Deus por causa do pecado. Mas na casa de Zacarias e de Isabel, eles sentiam que não eram culpados por pecado maior do que algum que os seus vizinhos tinham feito. Mas foi nesse tempo de trevas, foi nesse tempo de sofrimento que as promessas começam a desbloquear. E eu creio que Deus está a preparar o desbloqueio de promessas para nós, a Assembleia de Deus de Lisboa. Eu creio que Deus está a preparar um desbloqueio de promessas para nós. E quando entramos nesta quadra natalícia, temos que olhar para essas promessas. E a primeira gostaria de abrir em Isaías 35, neste capítulo tão fantástico e poético, o livro que fala mais sobre estas profecias extraordinárias que nós queremos ver se tornar real. Grande delas já se tornaram realidade, mas eu acredito que nenhuma palavra é de particular interpretação. E diz assim, Isaías 35, Isaías 35, eu já ia para o meu capítulo preferido. Isaías 35, o deserto e os lugares secos se alegrarão com isto. O ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regozitará, de alegria exultará. A glória do Líbano que se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor. Eles verão a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas, fortalecei os joelhos trementes, dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus ele virá e vos salvará. Então
os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão, então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, porque águas rebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A terra seca se transformará em tanques, a terra sedenta em mananciais de água, e nas habitações em que jaziam chacais haverá erva com canas e juntos. E haverá ali um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão nem animal feroz subirá, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Eu imagino Zacarias conhecendo estas profecias. Eu imagino todo aquele povo de Israel conhecendo estas profecias. Nós vemos que eles tinham uma particular atenção pelo livro de Isaías, o livro que Jesus abre quando chega à sinagoga. Um livro cheio de promessas, Mas Zacarias e Isabel tinham a madre fechada. Isabel era estéril, mas havia uma profecia no Salmo 113, verso 9. Ele diz: o Senhor faz com que a mulher estéril habite em casa. O Senhor faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Apesar do casal Zacarias e Isabel não ter esperança de ter filhos, um anjo aparece a Zacarias e diz-lhe que Isabel teria um filho e o seu nome seria João. Seria uma criança muito especial e com um propósito também singular. Ele seria o precursor do Messias. Talvez nós poderíamos ouvir aqui outra promessa. Uma promessa que Deus estava a dizer ao mundo: o que eu fiz por meio de Isabel é o que eu farei por toda a humanidade. O ventre de Israel, esta terra seca e estéril, irá conceber um filho. Irmãos, eu sou apaixonado pela ideia destas promessas, dos filhos de promessa. Eu disse a alguns irmãos aqui durante a semana que estava a preparar uma pregação, tenho aqui os apontamentos, sobre os filhos da promessa. Primeiro nós encontramos lá, em Gênesis 21, não vamos ler, mas Sara, esposa de Abraão, ela é a primeira a receber a promessa. Sara era estéril, já idosa, e Deus prometeu a Abraão que eles teriam muitos filhos e teriam uma grande multidão. E prometeu a Sara que ela teria um filho, do qual deveria ser uma grande nação. E o seu filho nasceu, de nome Isaac. Gálatas 4:28 faz a menção e chama de Isaac como filho da promessa. O nascimento de Isaac é um dos exemplos mais proeminentes de um filho da promessa. Mas depois vemos Rebeca, esposa de Isaac, logo a geração seguinte, também ela estéril no início do casamento. Isaac orou por ela e Deus permitiu que ela engravidasse e desse à luz os gêmeos Esaú e Jacó. Gênesis 25:21. Depois vemos Racó, a amada de Raquel, a amada de Jacó. Raquel sofreu com esterilidade por muitos anos. Enquanto a sua irmã Lia tinha filhos, Deus finalmente abriu o seu ventre e ela deu à luz José e mais tarde Benjamim. Gênesis 30, 22, 24. Podemos nos lembrar de Ana, o último grande juiz, uma mulher devota que era estéril e sofria com provocação de outra esposa do seu marido. Ela orou fervorosamente ao Senhor no templo, prometeu consagrar o filho a Deus e ela deu à luz a Samuel, o filho que se tornou um profeta e o último juiz em Israel. Podíamos falar da mulher de Manoá, também lá em Juízes, no capítulo 13, o nome não é citado, mas também ela era estéril. E o anjo do Senhor aparece a ela e ao seu marido Manoá e anuncia o nascimento de Sansão. Sansão que seria o nazireu e ele seria o libertador de Israel. Então olhamos para todos esses cenários e vemos, estava montado o cenário para as profecias se cumpriram. Para as profecias se cumprirem. E eu acredito, irmãos, que nós estamos a viver tempos de cumprir e de viver o resultado da profecia ser libertada sobre a igreja de Jesus Cristo. Aqueles que são fiéis, aqueles que continuam a orar, aqueles que fazem como estas mulheres estéreis e dizem: Senhor, eu não me conformo com esterilidade, eu quero gerar filhos. E a igreja está no mundo para gerar filhos, filhos de promessa, filhos de promessa. A estéril concebeu, a igreja conceberá. Isabel, esposa de Zacarias, ambos avançados de idade, o anjo anunciou que ela daria à luz a João Batista, o precursor de Jesus Cristo. Deus produz
a partir do impossível. Deus gera vida a partir da esterilidade. Deus gera vida a partir do impossível para nós. E uma profecia de Isaías 7,14, que nós conhecemos tão bem, nesta altura temos que ler. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamarás de Emanuel. Isaías 7,14. Irmãos, Emanuel significa Deus conosco. E nós temos o privilégio de ter o Emanuel conosco. Aleluia, louvado seja o seu santo nome. Passou-se algum tempo. Depois da esterilidade de Isabel ser transformada em João o profeta, algum tempo passou e numa pequena vila campestre ao norte de Jerusalém, uma jovem de nome Miriam em hebraico, ou Maria no grego, ajudava a família a tirar o sustento do sol da Galileia. Cerca de 200 pessoas plantavam num terreno difícil, cuidavam dos animais naquela obscura cidade de Nazaré. Uma cidade que se localizava numa pequena depressão no alto das montanhas, mas lá no alto das montanhas era lugar também perfeito para os romanos, para uma guarnição de soldados romanos manterem vigilância sobre a região. E todos nós sabemos que um grupo grande de soldados homens, com uma povoação ali ao pé, gerava muita confusão. Por causa dessa proximidade de Nazaré, aquele grupo militar, Nazaré ganhou uma reputação de imoralidade, que se tornou lendária, a reputação dos nazarenos. Merecido ou não, para a mente religiosa de Israel, essa mente fazia com que o preconceito se gerasse, ao ponto de o próprio Natanael dizer em João 1,46, poderá alguma coisa boa vir de Nazaré? Os judeus que habitavam a Palestina no primeiro século viam o casamento como uma união de duas famílias. Não era de admirar que os pais hebreus arranjassem os casamentos para seus filhos de acordo com a lei rabínica. Isto podia acontecer em algum momento quando a menina fazia 12 anos, quando os rapazes passavam dos 13 anos. Embora os filhos não pudessem dar uma palavra final, é verdade que os seus desejos pessoais normalmente eram levados em consideração. Por isso, era tomada a decisão de dar prosseguimento à união das duas famílias. Os pais discutiam os detalhes dos preparativos. Ele, o jovem candidato, o noivo, elaborava. E era feito um contrato legal para ser lido durante a cerimónia do casamento. O casal casava, faziam troca de votos, trocavam símbolos enquanto as famílias festejavam, e na conclusão da cerimónia o rapaz e a moça entravam num período chamado de desposório. E aquele período não podia ser menor do que um mês, e durante aquele tempo, tipicamente durava um ano, eles eram casados no contrato, mas não se juntavam. Durante este período desposório, os recém-casados tornavam-se marido e mulher em todos os aspectos, exceto pelo fato que moravam com suas respectivas famílias e não mantinham relações sexuais. Esse tempo, dava tempo ao noivo para preparar a sua casa que iriam morar. Dava tempo à noiva para contemplar os diversos rituais de purificação e demonstrar que ela era sexualmente pura. Ao terminar o casamento, esse período exigia um decreto oficial, ou melhor, terminar o casamento durante esse período exigia um decreto oficial de divórcio. E se um dos dois se envolvessem sexualmente com outra pessoa durante esse período desposório, esse ato era considerado adultério, podia levar à pena de morte por apedrejamento. Quando a noiva contemplava a sua purificação, o noivo estava pronto para recebê-la. Então a comitiva de casamento ia à casa da noiva, onde ele a chamava para se juntar a ela. Essa era a saída para o novo lar. A comitiva do casamento levava o casal no ar e os carregavam para a sua nova casa, onde as famílias e os convidados celebravam as núpcias, pelo menos durante 7 dias. Foi durante esse período, o período desposório, que Maria achou-se concebida pelo Espírito Santo. Convido os irmãos a abrirem o livro de Lucas, na palavra do Senhor, capítulo 1. Lucas 1, 26. Conta-nos assim, o médico amado. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Durante este tempo, talvez Maria estivesse a realizar tarefas domésticas. Talvez Maria estivesse sonhando com a saída para a casa do seu esposo. Como seria aquela procissão, eles no ar, com muita alegria, muita dança, em que iriam numa grande celebração, se preparando e entrando para o novo lar. José estaria preparando, certamente, aquele momento.
E ela estava a pensar como seria o seu casamento, quando de repente uma voz interrompe o seu silêncio e a sua solidão. Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Lucas capítulo 1, verso 28. Bendita, agraciada, uma moça do interior agraciada por Deus. As adolescentes ocupavam uma posição muito inferior na sociedade. O que é que significava esta saudação? Mas antes que ela fizesse alguma pergunta, o anjo continuou, verso 30 a 33. Não tenhas medo, Maria. Tu foste agraciada por Deus. Tu ficarás grávida e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. E ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. E o seu reino jamais terá fim. Com todas as dúvidas, Maria, na sua mente, ela perguntava: mas como pode isso acontecer? Eu que sou virgem, como será isso uma vez que eu não conheço homem algum? Então o anjo responde, versos 35 a 37. Respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo. A virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também que o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Queres uma prova do sobrenatural? Eis que também Isabel, tua prima, ela concebeu um filho na sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Esta manhã eu fui incomodado com uma mensagem do nosso missionário Paulo Durão. Eu tínhamos estado em conversa nos últimos dias, e numa conversa que tivemos, penso que ontem também, ou anteontem, ele disse-nos que uma das adolescentes que cuida dos seus filhos, ela conseguiu esconder a gravidez. E os únicos que sabiam, os adolescentes, a sua mãe, praticando rituais da aldeia, tentou provocar um aborto para que ela expelisse o bebê. E ela expeliu o bebê, só que o bebê saiu com vida. Quando o apóstolo Paulo e a Jéssica souberam disso, a Jéssica, que já passou por abortos espontâneos, ela sentiu uma empatia tão grande e fizeram o possível e o impossível para encontrar uma incubadora para colocar aquele bebê de 6 meses para lhe gerar vida. Ele disse: Josué é uma menina, nós estamos a orar, ela está a lutar pela vida. E esta madrugada, antes de subir para pregar, recebi notícia que a menina morreu no hospital. Ele dizia: não é que a família precisa de consolo, a família acha que foi um alívio que tiveram, se libertaram do bebê, mas eu e a Jéssica estamos de rastos, porque para nós aquela vida tinha muito valor. Para aquelas adolescentes ali no interior da Guiné ou no norte de Moçambique, quando são entregues aos homens bárbaros, como contava o pastor, foi a história que mais me mexeu comigo, que o pastor Gracindo partilhou comigo. Quando eles lançam aquelas moças depois de se tornarem, de menstruarem, no mato, para que homens, especialmente homens da família, possam abusar delas e se tornarem mulheres. E como Deus chamou uma missionária no final, lá do lado do Brasil, para vir e comprar essas meninas e cuidar delas para que elas sejam livres dessa barbárie. Irmãos, é verdade que em muitas culturas uma adolescente não tem valor, e muito menos um bebê. Mas a palavra do Senhor diz que uma alma vale muito mais de qualquer riqueza no mundo inteiro. Nós estamos numa missão de resgate, e Deus quer que nós não permanecemos estéreis, mas possamos gerar vida, uma vida que permanece por toda a eternidade. Uma moça do interior, agraciada por Deus, as adolescentes que tinham aquela posição inferior. Então Maria pergunta: como acontecerá isso ao anjo, visto que eu não conheço nenhum homem, eu nunca tive uma relação sexual? E o anjo respondeu, verso 35 a 37, já lemos: no Espírito Santo descerá sobre ti, e a sua sombra, a sombra te cobrirá. Sabem, o anjo usa uma imagem que seria familiar para qualquer judeu. Uma imagem lá de Êxodo 40, verso 34, quando o tabernáculo foi concluído e a nuvem baixou sobre aquele lugar, como incubando aquele lugar como lugar da presença de Deus, gerando agora
Deus no tabernáculo, era a presença de Deus no meio do acampamento. O acampamento era construído à volta daquela tenda onde estava a presença de Deus. Mas agora, no ventre de Maria, o próprio Deus desce da glória na pessoa bendita de Jesus Cristo. A sombra do Altíssimo a cobre e ela gera o Filho de Deus. O Altíssimo cobrirá. A sombra explicava a Maria que a presença espiritual de Deus conceberia miraculosamente um menino no seu ventre. Esse menino seria humano em todos os aspectos, mas não teria um pai humano. O seu pai seria, de modo literal, o Deus Todo-Poderoso. Que responsabilidade para uma menina adolescente. Contudo, a resposta da menina foi, verso 38, sou a serva do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Aconteça comigo conforme a tua palavra. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Servos do Senhor. Terceiro e último ponto. A palavra serva descreve um tipo particular de servidão. Um tipo de servidão que era um termo que se referia a alguém que se vende voluntariamente à escravidão. No início das missões, uns jovens morávios ouviram falar acerca de uma ilha na zona de Indonésia que não tinha qualquer pregação do Evangelho. O povo era explorado por um dos seus grandes capitalistas que obrigava o povo, escravizava o povo para trabalhar nos seus campos e nas suas fábricas. Eles ouviram dizer e falaram para o senhor da ilha dizendo, nós queremos ir como missionários para essa terra. E eles disseram, não, ninguém virá libertar este povo. Eu não sei se foi na Indonésia, desculpem, agora estou-me a lembrar, não tenho a certeza, portanto convém aqui fazer um parêntese. Mas eles falaram com o senhor daquela ilha e disseram, nós queremos ir aí, o que é preciso para nós irmos aí levar a boa nova do Evangelho? E o Senhor na brincadeira disse assim, só se vocês quiserem tornar meus escravos. E eles oraram ao Senhor. E eles decidiram venderem-se como escravos, com o dinheiro pagar a passagem do barco. E quando estavam no porto, toda a igreja dizia, que loucura é esta que eles estão a fazer? E eles diziam, toda a glória seja para o Cordeiro e para o seu sangue. E o mundo mudou com mais uma gota de água daqueles jovens morávios que inspiram tanta gente nos nossos dias. Eis aqui a serva do Senhor. Serva, um termo de alguém que se refere a alguém que se vende voluntariamente à escravidão. Deus escolheu esta serva humilde por uma razão. A sua submissão era completa à missão. A sua submissão era completa à vontade do Criador. E isso foi levado em conta quando Maria disse, eu sou a serva do Senhor. Por outras palavras, Maria dizia, eu dedico-me a servir ao meu Senhor de modo voluntário e incondicional. E nós, como igreja, estamos prontos a responder da mesma forma que Maria respondeu. Nós não queremos ser uma igreja estéril, nós queremos ser uma igreja que gera filhos e dos nossos filhos geram frutos. Nós não queremos ser uma igreja estéril, a nossa nação está estéril espiritualmente. Deus chama-nos para darmos filhos e produzirmos frutos. A Igreja Católica diz sobre Maria, que representa a igreja, e assim como Maria acolheu Jesus Cristo, a igreja devia acolher Cristo no seu seio. A minha pergunta é, estamos nós dispostos a acolher Cristo? Estamos nós dispostos a submetermos à vontade do Senhor? Somos nós capazes de fazer nossas as palavras de Maria dizendo, eis aqui a serva do Senhor, faça segundo a sua vontade. No final deste ano eu passei por um período onde Deus me perguntou de uma forma muito clara, Josué, qual é o negócio onde tu estás? A interrogação foi, Senhor, nós estamos a servir-te, nós estamos tentando de alguma forma fazer o melhor para que a igreja avance. E lá no Encontro Vida, na sexta-feira do Summit, Deus usou uma figura que eu contei hoje em Marvila de manhã, de dois tipos de embarcações. A embarcação de um cruzeiro, onde muitos de nós sonhamos estar e gostaríamos de estar, e alguns que aqui estão, pelas fotografias nós vemos que já estiveram, comeram do melhor, dançaram do melhor, fizeram do melhor. Mas a igreja não é um barco de cruzeiro,
Nós queremos ter as melhores condições, sim, ter portas para o frio, termos mais tarde um teto, cadeiras para receber as pessoas. Mas o nosso negócio não é criarmos um barco de cruzeiro para os irmãos virem aqui e estarem todos a encher a sua alma de comida espiritual. O nosso negócio é um bote salva-vidas, de resgate dos náufragos que estão a morrer e estão-se a afogar para o fogo interno do inferno. O nosso negócio é estender a boia de salvação a tantos quantos possíveis. Contém a maravilha, vou fazer a versão resumida. No Titanic havia cerca de 2.700 passageiros. Na altura não era obrigatório haver botes salva-vidas para todos os passageiros. Então eles tinham bote salva-vidas apenas para cerca de 1.300 passageiros. Sabem quantas almas se salvaram nos botes salva-vidas? Cerca de 700. Significa que cerca de 500 morreram afogados porque não encontraram lugar no bote. Sabem porquê que não encontraram lugar no bote? Porque aqueles ricos da primeira classe, em que praticamente 100% das mulheres salvaram as crianças, porque ali é primeiro as mulheres e as crianças. Os de meia, da classe média e da segunda classe, também praticamente as mulheres salvaram todas e as crianças. Os homens aí já foram só 30 e tal %. Os da terceira classe, onde apenas metade das mulheres salvaram, e então os homens foi uma pequena percentagem. Mas aqueles botes salva-vida estavam com muitos menos pessoas do que podiam levar. E afastaram-se para longe do barco e viram milhares de pessoas morrerem afogados nas águas gélidas do Atlântico Norte, porque não queriam que a água entrasse no barco ou que confusão viesse para o seu bote salva-vida. Não queriam misturar-se com aquele povo que estava a morrer da terceira classe. Às vezes eu sinto que a igreja vive assim. Num bote salva-vida com tanto espaço, com tantos recursos, mas não quer se misturar com confusão. Pois Jesus veio a este mundo para se misturar com confusão. Jesus veio a este mundo para se misturar com os desprezíveis, os desprezados pela sociedade. Jesus veio neste mundo para conversar com mulheres da vida e transformar a sua vida. Jesus veio a este mundo para trazer luz e esperança onde havia trevas. Em que negócio é que nós estamos, igreja? Queremos nós ser uma igreja estéril? Ou queremos ser uma igreja que dá frutos e frutos que permanecem? Uma menina do interior foi agraciada pelo Senhor, seu nome Miriam Maria. E ela disse: eis aqui a serva do Senhor. Mas nós temos olhado para o interior da nossa nação e temos visto as igrejas a fecharem uma após outra. Esta semana tive uma conversa com alguém que decidiu fechar a igreja. Semana passada, o mês passado, tivemos a conversa com alguém que decidiu vender a casa de oração e o templo. Isto incomoda-nos a nós, porque nós não estamos aqui neste negócio para fechar portas. Nós estamos aqui para abrir portas de salvação. Irmãos, eu não sei. Eu oro a Deus que a casa de H. Coutinho se venda, para que nós possamos ver como Deus nos está a abençoar. E nós temos que semear enquanto é tempo, enquanto é dia, porque a noite vem quando mais ninguém pode trabalhar. E quando nós demos, eu e o pastor Carson, dezenas, alguns quase 10 anos, no meu caso 7, no dele penso que mais, da nossa vida, para estarmos ali no Baixo Alentejo, e ouvíamos ali no almoço a primeira jovem adolescente a ser batizada a dizer: pastor, a igreja fechou. Aquilo foi como uma espada que traspassou o meu coração. Foram os anos mais felizes da nossa vida. 7 anos, onde inaugurámos 6 casas de oração. Será que a igreja perdeu a paixão? Perdeu a visão? Vive a tentar se construir como barcos de cruzeiro com as condições melhores para os seus crentes e esquecem as pessoas que estão a clamar. Como ouvirão se não houver quem pregue? Igreja, vamos despertar no nome de Jesus. Nós estamos no negócio de um bote salva-vidas. Nós estamos numa missão de resgate. Nós estamos na frente da batalha nas missões em África e sentimos a dor quando falamos com os nossos missionários do que eles estão a passar. Eu respondi ao Paulo e dizia: Paulo,
sentimos a tua dor. Ele dizia: a menina teve um alívio, a família ficou feliz, mas nós estamos destroçados. Eu dizia: nós sentimos a tua dor. E nós oramos por ti. E oramos pela Jéssica, com aquele coração grande de mãe. E quando nós vemos aquelas 300 crianças a comerem, os irmãos repararam naquele ambiente do refeitório. Alguns irmãos aqui estão a apadrinhar uma refeição daquelas crianças que ali estão. Sabe o que é que mais mexeu comigo naquela imagem? Não foi esparguete, até porque eu, na minha dieta, não me permito esparguete. O que mexeu mais foi ver o Davi ao lado daqueles meninos, a comer com eles a mesma comida. E se o Davi come, o filho de missionário, aquela comida, significa que aquela comida é feita com muito cuidado e com muito amor. Por isso, quando nós apadrinhamos uma criança daquelas para ter provavelmente a única refeição quente, não digo do dia, porque alguns até será da semana, nós estamos a semear num bom terreno. Nós estamos e queremos estar na frente da batalha. Nós queremos avançar para o interior do país. Quando nós ouvimos que não há missionários, muitas vezes eu volto para a minha esposa: vamos nós, vamos nós. Mas eu acredito que Deus quer levantar no nosso meio. Se nós começarmos a orar ao Senhor da Seara, que envia obreiros e ceifeiros, gente que se apaixona por povoações pequenas, por gente pequena, por adolescentes do interior, que se transformam mais tarde em professores e educadores e que vêm para a cidade. E as ofertas não continuam lá. Mas há uma igreja que tem uma visão de continuar a investir naquelas crianças, naqueles jovens, naqueles adolescentes. Irmãos, eu não quero aqui trazer desafios sem a aprovação do ministério, como é óbvio, mas quero-vos dizer que Deus me está a incomodar nestes últimos tempos. Chegamos ao final do ano com tantas coisas para resolver, tantos problemas burocráticos, tantas coisas que nos ocupam o tempo, e o Senhor pergunta: Josué, qual é o teu negócio? E eu pergunto à igreja: qual é o nosso negócio? Tudo o que nós angariamos aqui vai ficar aqui. Um dia destes, tudo aquilo que nós angariamos vai ficar aqui. Em Marvila contei uma história que não vou contar aqui, de alguém que sentiu no coração pegar nas suas poupanças e dizer: nós vamos plantar outra base missionária em África. Alguém que pegou no seu dinheiro e disse: não, eu nunca quis mais, eu não quero ser rico, eu quero verdadeiramente fazer a obra do Senhor. Queremos ser uma igreja estéril? Ou queremos ser uma Maria que diz: seja feita, eis aqui os servos do Senhor, aconteça comigo conforme a tua palavra. Vamos ficar em pé na presença do Senhor e vamos deixar o Espírito Santo. Eu acredito que aqui há alguém que está a ser incomodado nesta tarde. Isto não estava planeado, mas que está a ser incomodado nesta tarde com uma visão ardente, que faz arder, porque a paixão faz arder, é fogo que arde sem se ver. Então essa paixão pela missão, esta paixão pelo serviço, por servir ao Senhor. Alguém que quer dizer nesta tarde: eis aqui a serva, eis aqui o servo do Senhor. Seja feita conforme a tua vontade. Eu irei onde tu me enviares, eu obedecerei àquilo que tu disseres. Eis aqui a minha vida, Senhor. Recebe, Senhor, para a tua glória, para a tua honra e para o teu louvor. Nós somos uma igreja que temos uma herança, um legado. Estava a falar com uma irmã em Marvila, daquelas bem antigas lá da Neves Ferreira. Ela estava-me a dizer: pastor, nossa igreja. Disse: irmã, eu conheço a história da igreja em pouco, mas se a minha família foi salva por causa da missão desta igreja, nós iremos fazer o que estiver ao nosso alcance para que tantos outros possam conhecer também Jesus como seu Salvador. Em que negócio é que nós estamos? Qual é aquilo que ocupa o nosso pensamento? Qual é a nossa maior paixão? O que é que nós desejamos mais? Desejamos mais um objeto, uma coisa, uma viagem?
Se estamos nós a reter e a desobedecer e a roubar o Senhor, não entregando os nossos dízimos, as nossas ofertas para satisfazermos os nossos caprichos e os nossos desejos egoístas? Ou estamos nós a dizer, Senhor, o que eu posso entregar é isto. Eis aqui a minha oferta. Talvez alguns mais do que uma oferta, o Senhor pede a vida. O Senhor pede a tua vida. E nesta tarde eu gostaria de orar por aqueles que querem entregar a sua vida ao Senhor da missão e querem dizer como Maria, eis aqui a serva ou o servo do Senhor, faça-se conforme a tua vontade. Pai, nós entregamos a Ti, Senhor, o resultado, Senhor, desta mensagem. Tu sabes como me incomodou a mim, Senhor, e nós queremos ser incomodados pelo Espírito Santo. Nós não queremos estar num estado dormente, adormecido. Nós não queremos estar num estado, Senhor, ó Pai, dormente, Senhor. Nós queremos vibrar pela Tua obra, paixão pelos perdidos, paixão pelo Cristo crucificado e pela cruz de Cristo. E nós nesta tarde, Senhor, humildemente nos submetemos como igreja. Oh Deus, eis aqui a Tua igreja, a Tua serva. Faz em nós segundo a Tua vontade. Senhor, ó Pai, que Tu possas ser o Deus provedor, que nos leva para mais longe, Senhor, para alcançar mais e mais vidas para o reino e retirá-lo, Senhor, ó Pai, dessas águas gélidas do pecado e colocá-los dentro do nosso bote salva-vidas. Senhor, nós queremos enviar muitos botes para o interior, para o Baixo Alentejo, para a Beira, Senhor, para a África, Senhor, São Tomé, tantos lugares. Queremos enviar botes salva-vidas, Senhor. Mas precisamos de homens e mulheres que não se incomodam por receber as pessoas confusas, com as suas vestes molhadas do pecado, com as suas confusões, com as suas misérias, mas que possam acolhê-los dentro do bote da salvação, como sendo um com eles, para podermos caminhar para a terra firme, a terra prometida, a nossa, aleluia, Jerusalém celestial. Pai, no nome de Jesus, fala connosco como igreja. Fala, incomoda-nos, Senhor. Senhor, nós às vezes não entendemos porque que chegamos até aqui. Quando Tu nos perguntas e nos dizes para quê que Tu chegaste até aqui, ajuda-nos a entender que esta é a hora, este é o momento. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O seu irmão sentiu uma chamada de Deus. E se precisar de falar connosco no final, venha falar connosco ou com o seu pastor da congregação. Nós estamos a orar para que Deus levante obreiros para a sua seara. Vamos celebrar a ceia do Senhor, este memorial, até que Ele venha. Peço ao grupo Louvor também que nos assista numa adoração, enquanto vamos celebrar a ceia do Senhor. Glória a Deus, amém. Não sei como é que está o coração do irmão. Obrigado, pastor Josué, por esta mensagem. Missão é mesmo isto, amém. É este amor que nós temos recebido de Deus. Não podemos ficar indiferentes. Cada pessoa é um campo missionário e acreditamos que este é um tempo que Deus está chamando. A seara é grande, poucos são os ceifeiros, mas Deus conta contigo, com cada um de nós, amém? Enquanto estamos, vamos ficar de pé, aqueles que puderem, e vamos ler a passagem bíblica antes de tomarmos os símbolos. Este é um momento muito importante, é um momento de comunhão, e vamos abrir a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, e sabemos que este é um momento de comunhão, de reflexão, é um momento de renovação também espiritual, amém? Este é um tempo de nós refletirmos, é um tempo de nós sermos renovados espiritualmente falando, e acreditamos, amém, que ao tomar estes símbolos, e se está no nosso meio alguém que esteja doente, creia que ao tomar estes símbolos vai ser curado. Se está alguém fraco, vai ser fortalecido. Se Deus está-te a chamar, no final não vais resistir, porque o Espírito Santo ganha sempre. E vais falar com o teu pastor aquilo que Deus tem tocado através da mensagem que nós ouvimos. Primeira carta aos Coríntios 11, 23 em diante diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão
E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Até aqui, amém? Este é o momento de nós olharmos para nós mesmos, para dentro de nós. O que é que tu tens para dar? Como ouvimos do pastor, tudo vai ficar cá. As pessoas continuam a ser as mais importantes. E é tão bom nós amarmos. É tão bom nós termos este amor de Deus. Os seus servos que estão aqui, cada um de nós, tu que estás no teu lugar, és muito importante. És tão precioso para Deus. Nós temos muito para dar, porque Deus está connosco. O seu amor está derramado no nosso coração. Este é um tempo que a igreja não pode distrair, mas juntos vamos conseguir, e juntos vamos mais além. Há uma coisa que eu ouvi nesta tarde, e eu estava dizendo, deixa-me partilhar isso. Aquela mãe que estava com um bebê ao colo, e quando nós estávamos a orar, ela deixou cair o bebê. Eu estava com os olhos abertos no momento e agarrei o bebê ao meu colo. E Deus estava dizendo para aquela mãe, assim como ela deixou o bebê cair aos braços do pastor, Deus estava cuidando dela e Deus estava escolhendo aquele bebê para ser um servo. E que ela ia gerar filhos espirituais. É normal que cada mãe em África tem 6, 8 filhos. Mas mais normal vai ser, ou anormal, é nós termos filhos espirituais. E Deus conta connosco. Pai, muito obrigado, Senhor. E quando nós estamos tomando estes símbolos, Senhor, estamos lembrando a morte e a ressurreição de Cristo. Estamos examinando, olhando para dentro de nós, Senhor. Oh Deus, precisamos tanto de Ti. Senhor, no nosso meio, Senhor, Tu estás levantando, Senhor, pessoas, Senhor, dispostas, disponíveis a obedecer o Teu mandato. Obrigado, Senhor, por este amor derramado no nosso coração. Pai, nós Te agradecemos, nós entregamos tudo às Tuas benditas mãos, no nome de Jesus. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, Santo Ele é. Novo canto ao que sentado está no céu no trono.
Santo, és todo poderoso, que era e voltará. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Arco-íris, vestido tu estás, por entre o brilho e o sol dos trovões. Unção e honra, força, poder, glória e poder, somente a ti. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e voltará. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e voltará. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Amém, glória a Jesus. Todos receberam o pão? Falta ali um irmão lá atrás que não recebeu o pão. Ali do lado esquerdo. Muito bem. O cálice, todos têm o cálice? Amém. Falta aqui à frente, falta cá em cima. Falta o baterista, que ele estava fechado ali no aquário e não encontrei a porta. Mas há ali uma porta. Desculpa lá, hein? Passei. Amém. Glória a Jesus. Este fruto da videira, recorda-nos a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eis que não beberei mais até. Significa que Ele vem um dia destes. E nós vamos beber um vinho novo, melhor ainda. Mas enquanto cá estamos, bebemos deste em memória do nosso Senhor e Salvador. Bebei dele todos. Deslumbrado, maravilhado, só de mencionar teu nome. Deslumbrado, maravilhado, só de mencionar teu nome. Santo, Santo, Santo. Santo,
dia destes vamos estar todos na glória a cantar esta canção, a canção dos redimidos. Aleluia! Quem é que é redimido por Jesus? Quem é que neste Natal vai contar a verdadeira história de Natal? Quem quer fazer como Maria? Eis aqui a serva, o servo do Senhor. Seja feita de acordo com a tua vontade. Amém. Nós somos uma família. O pastor Henrique esteve no Ambo a ministrar, mas também tivemos uma irmã muito querida, a irmã Miriam Baião. Onde é que ela está? Está lá atrás. Nós vamos ver um vídeo da nossa irmã servir ao Senhor em Angola. Amém? Isso, com som, com som. Amém. Eu sei que a nossa irmã não queria que eu mostrasse isso, mas isto também é missão. Quando alguns dos nossos membros que servem ao Senhor, de uma forma humilde, se dispõem a dizer: eis-me aqui, Senhor, e são uma bênção ali em Luanda, neste grande ajuntamento de mulheres do ministério, o nosso ministério irmão Ebenezer. Louvado seja o Senhor por isso. Amém. Também temos aqui a nossa irmã Cláudia, que também esteve a servir ao Senhor. Cláudia, não tenho vídeo, não tive a oportunidade de lá estar, mas podes vir aqui e contar então como foi. A nossa irmã esteve ontem na final no Capitólio, ela no concurso da Jabalis, e ela esteve lá a cantar, e ela disse-me sempre: pastor, vai ser mesmo aqui em baixo, pastor, eu não quero nada mais que servir ao Senhor. Então conte-nos lá. A paz do Senhor a toda a igreja. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao nosso Deus, porque nós estamos aqui para louvar o seu nome. Estive lá na final no Capitólio e fiquei em terceiro lugar. E é para a honra e glória de Deus, porque, irmãos, foi uma grande emoção para mim poder levantar as minhas mãos aos céus e dizer na canção: Cristo é o Senhor. Então quero agradecer aos irmãos, quem orou, muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado, Cláudia, Deus te abençoe. Esse alma vem. Glória a Jesus. Somos família. Amém? Então queremos terminar o ano em família. Já no dia 21 nós vamos ter a nossa festa de Natal pela manhã, com a participação das nossas crianças. Eu ontem estive aqui no ensaio e estava a ouvir aqui umas meninas a cantar. Uau! Maravilha, não é? Era praticamente as sobrinhas aqui do pastor Henrique. Muita gente se calhar não tomou nota do ensaio, mas estava a ouvi-los a cantar, estava ali no som. Ontem, eu não sei em quantos lugares é que estive ontem a correr, só não consegui ir lá ao Capitólio, que é no centro da cidade, para tentar estar em algum lugar. Mas foi uma bênção. Então temos aqui uma festa de Natal no dia 21, está nas congregações, irmãos estão nas congregações também vão ter, mas nós queremos fazer um almoço convívio, um almoço onde traz só alguma coisa para partilhar, e cada um traz alguma coisa, uns trazem bebidas, outros trazem um prato, e nós vamos organizar para passar o dia da igreja, dia 21. Pelas 10 horas temos a festa de Natal da escola dominical, temos o almoço convívio por volta das 13 até às 15, e depois das 15 horas nós descemos para baixo e vamos receber às 15h30 os irmãos das congregações para fazermos aqui um culto especial natalício. Eu tenho estado a desafiar alguns daqueles que são os cantores da nossa Assembleia de Deus de Lisboa para se chegarem à frente. Não sei como é que a coisa está a correr. É para ti, Jorge, não sabes ainda. Ok. Tenho estado a desafiar
a todos. Hoje estivem ali em Marvila e disse: tem o coral de Marvila, como é que é? Olha que a Graça se calhar aparece, não sei se aparece. Não? Oh, ok, pronto. Então temos o coral da nossa igreja que vai fazer a sua apresentação e que a Cláudia tem estado a ensaiar. Isto vai ser no domingo, então tira o dia para passar aqui no dia domingo de 21 na casa do Senhor. Depois vamos passar o ano juntos, amém? Culto de passagem do ano. Eu sei que há irmãos que têm compromissos familiares, não conseguem jantar, mas quem quiser jantar connosco vai estar lá atrás uma folha nos próximos cultos, porque precisamos preparar as mesas e queremos preparar o melhor. Ontem decorreram vários jantares, almoços e jantares. Nem eu fui convidado para a maior parte, tirando o dos jovens, claro que me convidaram, mas não consegui estar presente. Com muita pena minha e mais da minha esposa, gostaríamos de estar aqui, mas eu tinha tanta coisa para terminar e foi uma semana sem muito tempo para terminar. Eu sei que foi uma grande bênção, mais de 70 jovens, estou aqui a reduzir o número em 10, porque sei que faltaram alguns. Estiveram aqui no jantar dos jovens, mas em Marvila também tivemos o jantar da congregação, que foi extensivo, não é? Houve muitos irmãos que estiveram lá. Quem é que esteve em Marvila? Almoço. Era um jantar-almoço. Era um almoço-jantar? Era um jantar. Era um almoço. Então, vamos ter também o nosso almoço aqui. No dia da passagem do ano, então vamos passar o ano da melhor forma, aos pés do Senhor, a buscar a sua face e a glorificarmos o nome do Senhor. Amém? Esses são os anúncios. De resto, só recordar aos irmãos que a partir do próximo domingo os cultos passam a ser às 3 da tarde no horário de inverno, a pedido dos irmãos que costumam estar no culto da tarde e que têm dificuldade com a hora avançada da noite de regressar. Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Não sei se me faltou alguma coisa do programa, foi tanta coisa. Há tudo em ordem, colegas. Vamos terminar a orar pela pastora Maria. Ela está mal de saúde, ela não conseguiu ir à igreja de manhã, também nem está connosco à tarde. Que o Senhor coloque a sua mão. Lembrar a conferência missionária, guarda esta data, vai ser um tempo muito especial. Vamos então terminar orando ao Senhor. Pai, muito obrigado por tudo o que experimentámos nesta tarde. Obrigado pelos teus desafios, pela tua voz que fala ao nosso coração. E nós nesta hora queremos te agradecer também, Senhor, ó Pai, pela palavra que recebemos, por este memorial, por Cristo que morreu por nós, pela cruz de Cristo que nós carregamos, e oramos no nome de Jesus que possas usar cada um durante este mês, o mês natalício, onde tanta gente corre para compras e comida, mas que nós tenhamos tempo sempre a recordar que o teu Filho se fez homem por cada um de nós e de uma forma humilde nos alcançou a todos, e partilhar isso com os nossos filhos, aqueles que têm netos e bisnetos, com os netos e bisnetos, a verdadeira história do Natal. Despede-nos na tua paz, guarda cada um de nós, continua a incomodar-nos, Senhor, com a tua voz profética, e leva-nos, Senhor, como igreja, para, Senhor, mares mais profundos, onde tantos náufragos estão à procura desse bote salva-vidas. Pai, despede-nos, Senhor, na tua paz agora, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, desde agora e até o seu regresso em glória. Amém. Às novas alegrias de Natal lá atrás, o calendário maná do céu ainda está disponível também. O livro para quem tem uma chamada missionária está lá, cartas ao vocacionado, e muitos folhetos que temos ali, folhetos para levarem e oferecerem no Natal. Ofereça uma Bíblia a alguém no Natal. Deus abençoe. Obrigado pela vossa persistência.